Vamos nessa! Isso aí! Não joga a toalhinha, não. Não entrega os pontos, não. Desistiu, começou a lamentar muito aí. Ai, tem matemática, não gosto de matemática. Isso, começou a lamentar muito, seu concorrente agradece, né? Que alguém vai ter que desembolar aquelas questões na prova. Que seja você, pô. Então vamos pra cima, bora enfrentar. Múltiplos e divisores através de questões da banca FGV. Vem comigo! Primeira questãozinha desse bloco fala o seguinte: o número de três algarismos n igual a 680 e alguma coisa é primo. O algarismo d das unidades é, e aí vem as alternativas. Bom, vamos lá. Primeiro, aqui, porque a questão é o seguinte: de qualquer maneira a gente vai ter que ficar fazendo testes mesmo, certo? E aí eu tenho aqui as alternativas para ir fazendo alguns testes. Então vamos brincar aqui já com as alternativas. Letra A. Será que rola do algarismo ali D ser 1? Lembra, o que é um número primo? O número, para ser primo, só pode ser divisível por 1 ou por ele mesmo. Se aquele número tiver algum outro divisor, desiste porque ele não vai ser primo. Então, ó, letra A está fora. Ah, mas por que a letra A está fora? A letra A está fora porque 6 mais 8, se eu colocasse aqui no lugar do D o 1, 6 mais 8, 14, 14 mais 1, 15. Esse número seria divisível por 3. Porque se deu 15, 15 é um número que é divisível por 3. Então, se o algarismo D fosse o 1, 681 seria divisível por 3. Então, a letra A já está fora. Beleza? Outro que já está fora, veja se você concorda comigo, é a letra C. Porque, cara, não vai ter. Você pode buscar, encontra aí um número primo que termine em 5. Não tem como, porque todo número que terminar em 5, ele vai ser divisível por 5. Então, ó, letra C já está fora. Se aqui eu meto o 5 no final, 685 vai ser divisível por 5. Então está fora, beleza? Se você jogar aqui o 3, 683, será que o 683 pode ser um número primo? Bom, 6 mais 8 vai dar 14, 14 mais 3 vai dar 17. 17 não é um número que seja divisível por 3, perfeito? Então aqui, o 17, né, a soma sendo 17, a gente pode testar aqui o 683, por exemplo. E aí a gente começa. 683, pô, por 2 ele não é. Por 3 a gente sabe que não é. Por 5 a gente sabe que não é. Será que o 683 é um número divisível, por exemplo, por 7? Vamos fazer. 68, se eu for dividir por 7, vai ter que dar... Vai dar 9, né? 9 vezes 7 vai dar 63. 68 menos 63 sobra 5. 53, se você for dividir por 7, vai dar 7. 53 menos 49 vai sobrar 4. Então, ó, ele não é divisível por 7, não. Depois do 7, 683, será que vai ser divisível por 11? Pô, Bruno, por 11, fiz aqui também não vai rolar não, mas eu vou deixar indicado para vocês, ó. 683 dividido por 11. 68 por 11 daria 6. 6 vezes 11, 66. Sobra 2. 23 por 11 vai dar 1. 1. 6 por 11 vai dar 2. 2 vezes 11 vai dar 22, e aí sobra 1. Então, ó, por 11 também não é não. Por 13, se você for dividir aí o 683 por 13, 683, se você for dividir por 13, 68 por 13 vai ter que dar 5. 5 vezes 13 vai dar 65, 68 menos 65 sobra 3. 33 por 13 vai ter que dar 2, 2 vezes 13 vai ter que dar 26, e aí sobra 7. Nada, hein? 68, aí lembra, como que eu vou garantir que esse número aqui, por exemplo, ele é primo? Se acontecer, ou de eu encontrar um resto zero, aí ele não vai ser primo. Se eu encontrar aqui, nessa sequência de divisores por números primos, né? Nessa sequência de divisões por números primos, se eu encontrar um resto zero, o número não é primo. Ou se eu encontrar, na sequência que eu faço ali dos testes de divisões por números primos, um quociente que seja menor do que o divisor primo que eu esteja colocando. Mas ainda não está nessa parte não, né? A gente está aqui no 13, está no 52. 683. 683. Será que eu vou conseguir dividir por 17? 683, quando você for dividir por 17,
68 por 17 vai dar 4. 4 vezes 17 vai dar 52. 68 menos 52 vai acabar sobrando 6. 163 por 17. Opa, peraí. Acho que eu fiz conta errada aqui, não fiz? O 683, se eu for dividir por 17, vai dar 4. Rapidinho. 683 por 17, ó. 68 por 17 vai dar 4. 4 vezes 7 vai ter que dar 28. Perdão, eu tinha feito uma conta errada aqui, ó. 4 vezes 7, 28. Vão 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Então sobra 3. E aí, como esse 3 eu não consigo dividir, colocaria um 0 aqui. Bom, não foi divisível, mas esse quociente ainda está maior. Perfeito? 683. Próximo número primo vai ser o 19. 683, quando você for dividir por 19, também não vai dar. Vou colocar aqui só para adiantar, tá bom? Vai dar 35 e vai sobrar um resto. Depois do 19, a gente tem o 23 como número primo. 683, quando você vai dividir lá para o 23, você vai chegar em 29 e vai sobrar alguma coisa. Tá perigando, né? Porque já tá ficando próximo. Tá vendo aqui, ó? Depois do 23, qual que é o próximo número primo que a gente tem? A gente tem o 29. Aí o 683, quando você for dividir por 29, 683 dividido por 29, vai dar 23 e alguma coisa, né? Vai dar 23 e vai sobrar resto. Então aí agora morreu a nota, acabou. Entendi não, professor. Essas duas aqui só para deixar os restos indicados para vocês, para não ter dúvida nenhuma, tá? Quando você fizesse ali, ó, 683 dividido por 19 ia dar 35. 35 vezes 19 ia dar o 665, para o 683 isso aqui ia dar um resto 18, mostrando então que a divisão não era exata. Aquele 23 vezes 29 dá 667, para 683 o resto aqui ia ser 16. E aí quando você fosse dividir pelo próximo primo, que seria, porque aí depois do 23, 25 não é primo, porque divide por 5. 27 não é primo, porque divide por 3. Depois do 23 a gente teria o 29. E aí o 683, quando você fosse dividir por 29, essa que está aqui, como é a conta que vai nos dar a resposta, eu vou montar. Isso aqui vai dar 2. 2 vezes 29 vai dar 58, acaba sobrando 10. 103, quando você fosse dividir por 29, daria 3. 3 vezes 29, a gente ia chegar num total de 87. E aí 103 menos 87, a gente acaba chegando num total de 16. Então veja, quando você vai nessa sequência de divisões por números primos, você dividiu por 2, não deu certo. Dividiu por 3, não deu certo. Dividiu por 5, não deu certo. Por 7, por 11, por 13, 17, 19, 23. Dividiu por 29. No momento que você faz essa divisão por números primos, encontra aqui um quociente que é menor que esse cara, aí você pode parar. Porque ele vai ter que ser um número primo, tá? É porque aí você começa a fazer o caminho contrário aqui, né? Se até aqui não rolou nenhuma divisão exata, nas voltas também não vai ter chance de ter. Então, a primeira vez que você encontra um quociente que é menor do que o que você colocou aqui como divisor primo, aí você pode garantir para mim que esse aqui vai ser um número primo, tá? Então, o 683 é um número que é primo, tá bom? Até porque o 687, ele também não poderia, porque ele já vai ser divisível por 3. 6 mais 8 dá 14, 14 mais 7 daria 21, certo? Então, se você coloca aqui o 7, 687 é divisível por 3, por exemplo. Então, não tem como, né? Porque 6 mais 8 dá 14, 14 mais 7 vai dar 21, 21 por ser um número divisível por 3, iria me mostrar que o 687 é divisível por 3. Então, letra D está fora. E a letra E, o 689. Por 3 não ia dar. Aí, deixa eu só mostrar para vocês. 689 por 7 também não ia dar. Por 11 não ia dar. 689 por 13. Aí o 689, só para te mostrar. Se você testasse a letra E, por exemplo, 689. O 689, ele é divisível por 13. Se você for dividir 689 por 13, você encontra um quociente inteiro. Perfeito? Então a letra E está fora. Então, ó,
Letra A está fora porque é divisível, por exemplo, por 3. Letra C está fora porque é divisível por 5. Letra D está fora porque é divisível por 3. Letra E está fora porque seria divisível por 13. Gente, não quer dizer que é só divisível por 3, não, tá? Estou só mostrando um critério. Letra A, por que eu descartei letra A? Porque se eu colocasse 1, o número seria pelo menos divisível por 3. E aí, claro, ele teria outros divisores, pelo menos mais um divisor. Mas daria, né, para dividir por 3. Por que a letra C não? Porque se eu colocasse o 5, ele seria pelo menos divisível, além do 1 dele mesmo, por 5. Letra D, porque além de dividir por 1 e por ele mesmo, seria divisível pelo menos por 3. E a letra E por 13. Então, o único que não daria mesmo seria o 683. 683 é um número primo, um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá bom? Maravilha! Toca o barco, bora para a próxima. Seja n o menor número natural de 4 algarismos que é divisível por 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A soma dos algarismos de n é, e aí vem aqui as alternativas. Gente, quando ele fala para mim que eu tenho um número de 4 algarismos que é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e por 7, o que eu já falei para vocês? Ser divisível por implica ser múltiplo de. Então, ser divisível por 2, por 3 é a mesma coisa que dizer que tem que ser múltiplo de todo mundo. Tem que ser múltiplo de 2, de 3, de 4. E aí, como que eu posso descobrir um múltiplo comum? Eu posso identificar o menor múltiplo comum. Então, repara que aqui o examinador foi safo, porque ele pede a soma dos algarismos. Ele não enfiou aqui o número nas alternativas. Se ele tivesse colocado qual que é o número de 4 algarismos, aí você poderia testar, certo? Ia dar até um trabalhinho aqui, ficar meio enjoadinho e tal, mas na pior das hipóteses você poderia testar. Mas do jeito que ele colocou, ele ferrou sua vida, definitivamente. Se ia dar trabalho, por exemplo, usar as alternativas, ele já acabou com essa possibilidade do seu trabalho, que ó, já detonou essa saída, que ele pede a soma dos algarismos de n. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou descobrir o MMC, que é o menor dos múltiplos comuns. Vai existir um número que é o menor número natural que existe, que é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e por 7. E depois eu vejo outros múltiplos comuns até chegar em um que tenha lá os 4 algarismos. Então vamos. Que número vai ser esse? Que é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e por 7. Bora! 2 por 2 vai dar 1, 3 por 2 não dá, 4 por 2 vai dar 2, 5 por 2 não dá, 6 por 2 dá 3, 7 por 2 não dá. 1, 3, 2, 5, 3 e 7. Pode dividir por quanto? Divide por 2. 1 já está aqui, 3 por 2 repete, 2 por 2 dá 1, 5 por 2 repete, 3 por 2 repete, 7 por 2 repete. 1, 3, 1, 5, 3 e 7. Posso dividir por quanto? Por 3, por exemplo. 1 repete. 3 por 3 dá 1. 1 repete. 5 por 3 não dá. 3 por 3 dá 1. 7 por 3 não dá, repete. 1, 1, 1, 5, 1 e 7. Eu divido por 5. 1, 1, 1. 5 por 5 dá 1. 1, 7 por 5, repete o 7. E por fim, coloco o 7. 1, 1, 1. Descaceta, colocar 1 aqui no final e aí pronto. Quando você chega lá embaixo, com todos os valores iguais a 1, você descobriu aqui o MMC, o menor dos múltiplos comuns. Lembra, ser divisível por essa cacetada de números é ser um número múltiplo, né, que tenha esses valores, que seja múltiplo comum desses valores. E aí você pode identificar, então, o menor deles, que é o MMC. 2 vezes 2. Aí segura a emoção e vamos fazer essa continha que está aqui, olha, porque aí agora a gente vai multiplicar isso tudo. Então me ajuda daí! 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 vai dar 12, 12 vezes 5, 60, 60 vezes 7 tem que dar 420. 420 é só o menor desses múltiplos comuns. Se o 420, aí você pode reparar. Você vai reparar que ó, o 420 ele é divisível. Pode tentar. Pega o 420, divide por 2, você vai conseguir. Divide por 3, vai dar para dividir 420 por 3. Divide por 4, você consegue dividir 420 por 4. Consegue dividir por 5, consegue dividir por 6, consegue dividir por 7. Esse é o menor número que existe, o menor número natural, que é divisível por todos aqueles valores. Só que ele não quer um com 3 algarismos.
Ah, Bruno, eu somei 4 mais 2, deu 6. Será que tinha 6 aqui nas alternativas? Que bom que não tinha, né? Que aí pelo menos ele deu um spoiler ali. Pô, eu somei, deu 6. Tá, beleza. É porque ele não tá pedindo 3, está pedindo 4 algarismos. Isso, que deu uma forcinha, né? 420 não dá. Mas todos os múltiplos de 420 serão também múltiplos comuns de 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então vamos colocar aqui, olha, os múltiplos comuns múltiplos de 420. Que os múltiplos de 420 serão múltiplos comuns daqueles valores que foram colocados. Então, ó, 420, 840, o que você está fazendo? É só ir somando 420, 420, 420, então 840. Quando você somar com 420, olha quem apareceu. Muito prazer, eu sou o 1260. Eu sou o menor número de 4 algarismos que existe e é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e por 7. Pode conferir, esse número que está aqui, ele vai ser divisível por todos aqueles que estão ali. E é o menor deles com certeza, graças a esse cara que abriu a porteira. Esse aqui é o menor. Esse aqui é o que puxa a galera. É o menor múltiplo comum. E todos os múltiplos dele são também múltiplos desses caras. Então, com 4 algarismos, o menor é o 1260. Então aqui, olha, o nosso número n é o 1260, e aí a soma dos algarismos de n vai ser 1 mais 2 mais 6. 1 mais 2, 3, 3 mais 6, 9, 9, nosso gabarito correto. Estava indicado lá na letra A. Beleza? Eles estão brincando com a matemáticazinha lá do ensino fundamental. Aqui arranca nosso couro na hora da prova se a gente não tiver base, né? Por isso que você tem que fazer o que está fazendo aqui agora. Treinando questões, pegando a manha. Legal saber teoria, mas tem que entender questão de prova. Tem que fazer questão de prova para você entender o perfil da banca, tá bom? Passamos por essa. Gabarito correto, letra A. Bora que tem mais. Olha essa, provinha da FGV aplicada no ano de 2021. João recebeu 32 relatórios verdes e 40 relatórios vermelhos. Ele deve colocar esses relatórios em envelopes da seguinte forma. Todos os envelopes devem conter a mesma quantidade de relatórios. Nenhum envelope pode misturar relatórios de cores diferentes. Cumprindo essas exigências, o menor número de envelopes que ele precisará utilizar é, e aí vem aqui as alternativas, ok? Brunão, eu acho que eu já ouvi essa história aí, isso, porque se você passou lá pelas aulas de teoria, você já me viu encher a sua paciência com essa historinha que está aqui, roteirinho manjado, não é não? Ô novelinha já passada aí várias vezes, a gente já viu várias vezes esses capítulos aqui, nas nossas novelas aí da preparação para concurso. O cara tem 32 relatórios verdes, tem 40 relatórios vermelhos, aí tem que colocar em envelopes, todos têm que ter a mesma quantidade, nenhum envelope pode misturar, e aí ele quer o menor número de envelopes. Pô, Brão, aí como ele falou que ele quer o menor número de envelopes, eu calculei o MMC. Entendi. Entendi o que você colocou, mas você não entendeu então a dinâmica da coisa, né? Tem nada que arrumar aqui MMC de 32 e 40. Lembra que se o cara for MMC, MMC é número que é divisível por 32 e é número que é divisível por 40. Eu não estou querendo encontrar um número que dê para eu dividir por 32 e por 40. Quando o cara é MMC, ou quando é um múltiplo, né, do MMC, é porque você está tentando dividir. Foi o que aconteceu na questão anterior. Na questão anterior, eu queria encontrar um número que fosse divisível por 2, por 3, blá, 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 blá. Aqui não, gente. Aqui eu estou tentando dividir esse número e esse número. Então, eu preciso encontrar um divisor comum para esses caras. Quando ele faz aqui a jogada de falar sobre o menor número de envelopes, aí o que você tem que entender é o peguinha dele para aquela história de que se eu quero se eu quero usar a menor quantidade possível de envelopes, é a mesma coisa que ele te perguntar, ele só não colocou isso para não facilitar muito a sua vida. Se eu quero a menor quantidade de envelopes, é porque eu preciso colocar dentro de cada envelope a maior quantidade possível. E é isso que justifica o fato da gente usar aqui o MDC.
Para eu ter a menor quantidade possível de envelopes, para eu usar menos envelopes, que é o que ele me pede, eu tento, dentro de cada envelope eu tenho que colocar mais envelopes. Então eu tenho que encontrar um número de envelopes, um número de relatórios, desculpem. Dentro de cada envelope eu tenho que colocar a maior quantidade possível de relatórios. Então eu tenho que encontrar um número de relatórios que divida 32, que divida 40, de forma que seja o maior número possível. Aí a gente vai calcular, então, o MDC de 32 e de 40. Então, a dúvida do eu nunca sei quando usar o MMC e o MDC. Você vai ter que interpretar o problema. MMC é para encontrar um número que seja divisível por aqueles valores que ele der. Não é o que eu quero. Eu não quero encontrar um totalzão de relatórios para dividir por 32 e 40. Não é isso. Eu quero encontrar um número que divida esse cara e que divida esse. Eu quero encontrar divisores. E eu quero o maior divisor porque eu quero o menor número de envelopes. Para ter o menor número de envelopes, eu tenho que colocar dentro de cada envelope a maior quantidade possível de relatórios. É por isso que eu vou tentar maximizar o número de relatórios. Esse número de relatórios, então, tem que ser um divisor de 32 e 40 e tem que ser o maior deles. Vou calcular aqui o MDC de 32 e 40. Como que eu faço o cálculo do MDC de 32 e 40? Fica a seu critério. Dá para fazer pela decomposição simultânea, dá para fazer dividindo individualmente. Eu vou fazer das duas maneiras, tá bom? Se você for pelo critério da decomposição simultânea, é só lembrar que pela decomposição simultânea, você tem que usar um número aqui que seja divisor dos dois. No MMC, pela decomposição simultânea, a gente sabe que qualquer número que a gente colocar, desde que seja primo, está valendo. No MDC, não. MDC, entenda a lógica das coisas. Eu estou buscando divisores comuns. Estou buscando um divisor comum. Então não adianta colocar um número que divida só um deles. Tem que ser um divisor comum, um número que divida os dois. Então o 32 e o 40, você vai dividir por 2, por exemplo. 32 por 2 dá 16, 40 por 2 vai dar 20. 16 e 20, vou dividir por 2, vai dar 8 e vai dar 10. 8 e 10, eu vou dividir por 2. 8 por 2 vai dar 4, 10 por 2 vai dar 5. 4 e 5 eu vou dividir por 2. 4 por 2 vai dar 2, 5 por 2 não dá. Ó, gente, peraí que eu tô falando uma coisa e fazendo outra, né? Já para por aqui, ó. Pronto, parou. Parou aqui nesse ponto, beleza? Porque, ó, aqui até aqui tava indo bem. O 2 é divisor do 32 e do 40, o 2 é divisor do 16 e do 20, o 2 é divisor do 8 e do 10, agora chegou aqui, negão, parou. 4 e 5 não dá para continuar dividindo, certo? Então, entendam, porque isso é o que eu mais escuto. Bruno, agora eu fiquei perdido. O que é o MDC? O que eu vou pegar? Esse 8 ou é o 4 e o 5? Entenda a lógica do problema. O que você encontra aqui é aquilo que é máximo. O que é máximo? Ele me pediu o máximo número de alguma coisa? Não. Isso aqui é o máximo da história. O que no problema é máximo? A quantidade de envelopes, desculpem, a quantidade de relatórios que eu coloco dentro de cada envelope. Então essa aqui, para que a história acontecesse, teria que ser a maior quantidade possível de relatórios que eu ia conseguir colocar dentro de cada envelope. Quanto? 8, que é o produto aqui, certo? 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então, olha, eu consigo colocar no máximo, ó, aliás, vou colocar aqui, olha, 8, que é o número máximo de relatórios, número máximo de relatórios por envelope. E aí, o que eu sempre chamo a atenção de vocês é que se você foi pelo critério da decomposição simultânea, enquanto isso aqui é aquilo que é máximo, isso aqui é aquilo que é mínimo. É aquilo que vai me dar a menor quantidade. Ora, se eu vou colocar o maior número possível de relatórios dentro de cada pasta, dentro de cada envelope, é porque então a quantidade de envelopes ela fica minimizada. O número mínimo de envelopes de que eu preciso são 9. Por quê? Esses 32 relatórios verdes, eu não vou colocar 8 relatórios por envelope? 32 dividido por 8 vai dar 4. Eu teria que usar 4 envelopes verdes. Só que você não precisa nem fazer essa conta, né? Porque o resultado já está pronto aqui, ó. Mas, de novo,
Não são 40 relatórios vermelhos? 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 envelopes vermelhos. E aí o que ele me pediu? O menor número de envelopes que ele precisa utilizar. Vão ser quantos? Vão ser 9, que é esse total que está aqui. 9 é o menor número possível de envelopes. Ok? Nosso gabarito correto, então, é a letra B de bola. Agora, sobre o critério propriamente dito do cálculo do MDC, professor, eu não gostei, não gosto aqui da decomposição simultânea. Acho que pode me confundir. Beleza. Eu curto, né, trabalhar com vocês com o critério da decomposição simultânea por essa sacada. Porque a pergunta para uma questão de MDC, claro que ele pode até criar uma situação inusitada, mas de maneira geral a pergunta vai ter a ver ou com aquilo que é máximo ou com aquilo que é mínimo. E aí, pela decomposição simultânea, o esquema é sempre esse. O que você calcular aqui é aquilo que é máximo. Ele está te pedindo aquilo que é máximo? Não. Ele me pediu aquilo que é mínimo. Então, ó, a pergunta dele foi direcionada para menor número de blá, blá. Então, se é o mínimo, tem a ver com 4 e com 5. No caso aqui, com a soma do 4 com 5. Perfeito? Agora, se não quiser fatorar ou se não quiser calcular o MDC pela decomposição simultânea, você pode ir pela fatoração individual. Pega o 32... divide por 2 vai dar 16, divide por 2 vai ter que dar 8, divide por 2 vai ter que dar 4, divide por 2 vai ter que dar 2, divide por 2 vai ter que dar 1. Pega e fatora o 20. Desculpa, pega e fatora o 40. 40, quando você for dividir por 2 vai ter que dar 20. 20 por 2 vai ter que dar 10. 10 por 2 vai ter que dar 5. 5 por 5 vai ter que dar 1. O 32 ele é, portanto, escrito como 2 elevado a 5. O 40 é, portanto, escrito como 2 elevado ao cubo vezes 5. Como que eu calculo o MDC dessa forma? Dessa forma, você pega os fatores apenas que são comuns e mesmo assim com o menor expoente. Qual é o único fator comum que eu tenho na decomposição do 32 e do 40? O número 2. O 2 aparece tanto na decomposição do 32 quanto na decomposição do 40. O 5 não. O 5 ele aparece só na decomposição do 40, então o 5 não é um fator comum. No critério do MDC, pela decomposição individual, eu pego apenas os fatores que são comuns, no caso aqui então o 2, e com o menor expoente. Seria então o 2 o quê? O 2 ao cubo, perfeito? A gente pega apenas o fator que é comum, e mesmo assim com o menor expoente. O MDC então seria 2 ao cubo, que foi aquele 8 que a gente encontrou, e claro, o 2 ao cubo que eu encontrei aqui foi o 2 ao cubo que eu encontrei aqui. É tudo a mesma coisa. Mas aí o processo de assimilação, né, e de identificação com o processo, né, de familiaridade, né, de simpatia por um critério ou outro, aí fica aí é a gosto do freguês. Beleza? Gabarito para essa então, letra B. Vamos dar uma olhadinha nessa aqui também, ó. Tratando aí de um clássico na matemática, que a qualquer momento pode pipocar novamente numa prova organizada pela FGV. Vá que não é a sua, fica ligado. Em uma fábrica de munições, o fiscal de produção é trocado de 8 em 8 meses e o fiscal de equipamentos é trocado de 10 em 10 meses. Se essas duas trocas coincidiram em novembro de 2020, a próxima vez em que as duas trocas coincidirão será no ano D, e aí vem aqui as alternativas. 2021, 2022, 2023, 2024 2025. Bom, então para início de conversa, o que eu preciso que vocês fiquem atentos? Com essa história, né, esse papinho de, uma coisa acontece de 8 em 8, a outra acontece de 10 em 10, aconteceu agora, aconteceu em novembro de 2020, vai acontecer junto de novo depois de quanto tempo? Isso aqui é enredo certo e manjado de questão de MMC. Por quê? Porque aí aqui sim eu preciso encontrar um tempo de meses em comum que seja divisível tanto por 8 quanto por 10, certo? Aqui não é que eu precise dividir o 8 e dividir o 10, eu preciso encontrar um tempo comum que seja divisível por 8 e por 10. Trocar de 8 em 8 meses implica falar dos múltiplos de 8. Eu vou pulando de 8 em 8, vou pulando de 10 em 10. Então, sempre que a gente tem essa história de pular de tanto em tanto, isso vai ser MMC.
Aconteceu, a história, o roteiro padrão é, tem tal coisa que acontece de tanto em tanto tempo, tem outra que acontece de tanto em tanto tempo. Aconteceu agora, vai acontecer de novo depois de quanto tempo? Isso aí é MMC, beleza? MMC de 8 e 10, MMC de 8 e 10, como que eu posso fazer? Bom, pelo critério aqui da decomposição simultânea, MMC de 8 e 10, dividindo por 2, 8 por 2 vai dar 4, 10 por 2 vai dar 5. Lembra que no MMC, o divisor que você colocar aqui pode dividir pelo menos um dos dois, tá bom? Não tem que ser os dois simultaneamente, não. Então, ó, 4 por 2 vai dar 2, 5 por 2 não dá, 2 por 2 vai ter que dar 1, 5 por 2 não dá, dividido por 5 vai dar 1 e 1. Multiplicando isso aqui tudo, então, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8, 8 vezes 5 vai dar 40. Depois, então, de 40 meses, reparem, depois de 40 meses, tanto o fiscal de produção quanto o fiscal de equipamentos vai ser trocado. Perfeito? A gente vai ter ali um instante em comum, né? Um tempo, um mês em comum, uma data em comum em que a gente vai ter ali a troca dos dois fiscais. Só que aí ele falou para a gente que essas trocas coincidiram em novembro de 2020. Ele quer saber a próxima vez em que as duas trocas coincidirão. Então vamos só pensar o seguinte, 40 meses são quantos anos e quantos meses? Bem, 40 meses, cada ano a gente sabe que são 12 meses, né? Então se eu for pegar 40 e dividir por 12, vai dar 3. 3 vezes 12 vai dar 36, 40 menos 36 vai sobrar 4. O que significa então isso? 40 meses são 3 anos e mais 4 meses. Perfeito? Então, significa que tem que se passar 3 anos e mais 4 meses. O que vocês vão ter que ficar atentos? Aconteceu em novembro de 2020. Então, ó, novembro de 2020, de novembro de 2020 até o que seria o final de outubro de 2021, a gente teria um ano. Então, em novembro de 2021, a gente começaria mais um ciclo. Então, ó, de novembro de 2020 a novembro de 2021, entendo que se passou um ano. Mais um ano, novembro de 2022. Mais um ano, novembro de 2023. Então aqui, ó, teriam se passado os 3 anos. Certo? Só que eu ainda preciso de mais 4 meses. Novembro de 2023 eu começaria um novo ciclo, um mês. Dezembro de 2023, mais um mês. E aí eu ainda precisaria, então, de mais 2 meses do ano de 2024. Então, no mês de fevereiro, mais 2 meses de 2024. Ficou claro isso? Porque de mais 2 meses? Não, Bruno, são mais 4 meses. Aguenta. Porque aí, ó, quando chegasse novembro de 2023, a gente ainda teria novembro de 23, dezembro de 23. E mais janeiro de 2024, fevereiro de 2024, quando a gente teria, então, aquela troca fechando o período de 40 meses. Perfeito? Então, reparem que a gente tem aqui a lógica, né, do MMC, que é muito importante, decisiva, claro, para a resolução do exercício, mas um cuidado também que a gente tem que ter com relação a essa questão do sistema de tempo, o período em que a gente teria, então, essa troca. Como ele falou que aconteceu em novembro de 2020, então, ó, novembro de 2021 passou mais um ano, novembro de 2022, um ano, novembro de 2023, 3 anos, com mais 4 meses, a gente chegaria ali ao ano de 2024, gabarito correto para essa que está aqui, então, indicado para vocês lá na letra D de dado. Tá vendo aí? Ah, não, mas se cair questão de MMC na minha prova é muito molezinha e tal. Isso não quer dizer, vamos combinar, olhando, né, para o leque de opções que a gente tem de conteúdo de uma prova de matemática, é claro que se eu for falar com você, tem conteúdos muito mais complexos na matemática do que MMC, óbvio. Mas eles conseguem fazer estrago com o básico, com aquilo que está na base. Múltiplo, sisteminha de tempo, tá achando que isso aqui não derruba candidato? Não, derruba. Eu não quero que te derrube. Então veja aí do outro lado, se você conseguiu me entender, se tiver dúvida, dificuldade, vai voltar, vai acompanhar de novo, vai estudar teoria, vai refazer exercícios,
Só não joga toalhinha, porque senão quem fica feliz é seu concorrente, que é menos um que ele tem para derrubar. Beleza? Bora dar trabalho. Forte abraço para vocês, tudo de bom. Valeu!